Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo e vamos hoje aqui resolver mais um desafio de Excel. E esse desafio com funções aí de nível básico e funções de nível intermediário. É um desafio que foi baseado em um processo seletivo de uma organização e eu trouxe ele aqui com um pouquinho de remodelação para vocês. Vamos primeiro entender essa estrutura e depois a gente começa a resolução. Vamos lá, eu tenho aqui uma tabelinha de funcionários, que é a minha tabelinha central. Cada funcionário tem a compilação de vendas que ele fez em cada uma das semanas. E no final, eu tenho o total daquele funcionário. E aí eu tenho algumas situações que eu quero descobrir aqui. Por exemplo, se o funcionário bateu a meta dele, e para isso eu tenho aqui um objetivo que estava estipulado para aquele mês. Eu vou fazer uma comparação para ver se ele bateu sim ou não. Eu tenho que compilar aqui o total de vendas, a média de vendas, se o departamento vai ter bônus ou não. Então vamos lá, vamos por partes para a gente entender todo este processo. A primeira situação problema, ela fala para a gente o seguinte: usar uma função para verificar se a meta foi batida por funcionário, escrevendo ali sim ou não, de acordo com o objetivo daquele mês. Então, o que eu quero fazer? Eu quero verificar se este valor aqui, que é o total daquele funcionário, é um valor que superou ou igualou, né? Para ele bater a meta, ele tem que chegar pelo menos nesse valor, se este valor total do funcionário é maior ou igual ao objetivo do mês. Para isso, eu vou utilizar uma função condicional, que é a função se. E aqui vai ser uma comparação super simples. O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se o total do funcionário, então cliquei aqui no H6, que é o total do Joaquim. Depois eu vou arrastar essa fórmula e ele vai testando para cada um dos outros funcionários. Se você tem uma certa dificuldade ainda com essa função se simples, recomendo que você volte a algumas aulas, tá? Para você entender melhor. Então, se o valor de H6 for maior ou igual ao objetivo do mês, então, o teste que eu estou fazendo é comparando o valor vendido por aquele funcionário com o objetivo do mês. E esse objetivo do mês, eu vou ter que travar ele. Ele é uma referência absoluta, pressionando aqui F4. Aí apareceu o símbolo de cifrão para travar a coluna e a linha. Por que eu estou travando? Porque na hora que eu arrastar essa célula para baixo, essa fórmula para baixo, ele vai comparar depois se H7, que é o valor do Teobaldo, se H8, se H9, mas sempre ele vai comparar o valor total do funcionário com esse objetivo do mês. Por isso que esta referência aqui está travada. Então, se o valor vendido pelo funcionário for maior ou igual a K3, que é esse objetivo do mês, eu quero escrever nessa célula sim, que é o meu valor se verdadeiro. Ou seja, se este teste lógico for verdadeiro, escrevo sim. Se este teste lógico for falso, que é o valor se falso, escrevo não. Isso é o meu primeiro objetivo. Fechei parênteses, ok. Então, apareceu aqui para mim sim, por quê? Porque este valor é maior do que este. Se eu arrasto aqui para o Teobaldo, já apareceu um não. Por quê? Porque o valor vendido pelo Teobaldo, que é de 31.475, não é maior do que 34.000. Então, neste caso aqui do Teobaldo, estou testando o valor dele com o valor total. Arrastando aqui para todo mundo, eu tenho ali as informações de cada um dos funcionários. Sempre que atingiu o objetivo do mês, ele apareceu sim. Aqui, por exemplo, faltou R$ 1, coitada da Ana Cláudia. Ok? Então, esta primeira situação foi resolvida de maneira bastante simples. A segunda situação fala para a gente o seguinte: usar uma função para calcular 5% de bônus sobre o valor total vendido do funcionário, caso ele tenha batido a meta. Então, eu já tenho uma coluna que me mostra se ele bateu a meta ou não. Eu vou utilizar essa coluna para comparar e dar ali o bônus ou não para o funcionário. É um novo se, então abri aqui o se de novo. Qual que é a comparação que eu preciso fazer aqui agora? Veja bem, eu quero verificar se ele bateu a meta ou não. Eu tenho uma coluna que me informa se ele bateu a meta. Poderia ter feito isso aqui de maneira direta, sem essa coluna aqui de meta batida? Poderia, mas não foi o que foi pedido aqui. Mas vamos testar de acordo com o que foi pedido neste problema. Se estiver escrito aqui sim, ou seja, se essa célula J6 for igual a sim, e aí lembra que sempre que eu comparar com algum texto ou retornar algum texto, esse texto precisa estar entre aspas. Então, se o valor de J6 for igual a sim, significa que ele bateu a meta. Se ele bateu a meta, eu vou multiplicar 5% vezes o valor que ele vendeu, que é o bônus dele. Caso contrário, que é o meu valor se falso, vai aparecer ele zero.
ou seja, ele não tem bônus porque ele não bateu a meta. Fechei parênteses, Enter, vamos arrastar aqui para ver. Veja que todo mundo que está com sim obteve aqui o seu respectivo bônus de 5%. Quem está com não, bônus zerado, porque o teste que eu fiz foi verificar se a meta foi batida. Se foi batida, calcula 5%. Se não foi batida, deixa zerinho ali. Beleza. Próximo, muito simples, uma função super básica, calcular vendas totais e média de vendas. Então, usar uma função para calcular vendas totais e média de vendas. Só que a gente vai fazer isso aqui de maneira mais interessante. Primeiro, eu vou dar um nome para este intervalo total aqui, para ficar mais legal de utilizar esse nome e deixar a nossa estrutura mais organizada. Como que eu dou um nome para este intervalo? Seleciono o intervalo, botão direito, definir nome. Vou chamar isso aqui de total, underline, vendas, que eu tenho ali o total de vendas de todos os meus funcionários. E aí, para fazer a soma, a função soma é super simples. Basta eu digitar ali igual soma e selecionar aquele intervalo que eu quero, ou digitar o nome daquele intervalo se ele tiver um nome. Ou seja, eu poderia tanto selecionar isso aqui, quanto, ao invés de selecionar, escrever ali total, underline, vendas, que foi o nome que eu dei para este intervalo. Então, ele já vai somar tudo isso aqui. Fechei parênteses. Obtive ali que o meu total vendido foi de 213.610. Beleza? Bacana, né? Fica mais organizado se você olhar para a fórmula dessa forma. Próximo, vou fazer a média, que também é aqui do valor total de vendas. Então, média, indico ali o total de vendas. Perfeito. Obtive ali a minha média geral. Super simples, você tem que saber fazer isso aí para você trabalhar com o Excel de qualquer jeito, né? Não tem sentido você não conseguir fazer isso ali ainda e não estar se capacitando para isso. Beleza, obtive aqui esses 3 resultados. Agora, eu quero descobrir o maior e o menor valor vendido e colocar do lado o nome do respectivo funcionário. O maior e o menor valor vendido é super simples. Para descobrir o maior, igual, máximo, e seleciono os meus valores. Eu poderia, como eu já dei um nome, digitar aqui o total vendas, quero obter o máximo do total vendas. Veja que o meu maior valor, vamos colocar aqui o símbolo contábil também, o meu maior valor de venda é de 40.705, que está aqui, é a Joaquina. O mínimo, o menor valor, igual, mínimo, seleciono aquele intervalo ou digito o nome. Veja que quando eu seleciono, como ele já tem um nome, automaticamente ele já completa ali para mim. Pode ser também, mas você pode digitar que é mais rápido. Beleza? Tem ali o maior e o menor valor. E aí tem um problema. Olha só, eu tenho que descobrir quem é o responsável por aquele maior e pelo menor valor. E como que a gente vai fazer isso? Eu posso fazer ou com a função índice junto com a função corresp, que é um nível de função intermediário, um pouquinho mais complexa, ou com proc(x), se a sua versão do Excel for a mais recente, já tiver essa função, porque o proc(v) aqui não vai funcionar. O proc(v) ele não pesquisa para trás. O proc(v) é uma função de procura, só que ele só consegue procurar quando os valores a serem retornados estão à direita. E aqui, o valor a ser retornado, que é o nome do funcionário, está à esquerda. Para isso, eu vou precisar utilizar as funções em conjunto índice, junto com a função corresp. É uma função um pouquinho mais complexa, tem vídeos aí detalhando esta função, mas vamos lá, eu vou tentar fracionar essa função aqui para vocês entenderem melhor. E como que eu vou fracionar isso? Primeiro eu vou explicar para vocês a função corresp. Vou colocar ela aqui embaixo só para a gente entender o objetivo dessa função. Igual corresp, e ela fala o seguinte, qual que é o valor que você está procurando? Eu quero procurar aonde está este valor aqui, que é o maior de vendas. Selecionei ele. Ponto e vírgula, aonde que eu estou procurando esse valor? Seleciono aqui o meu intervalo, onde estão todos os valores totais. Ponto e vírgula, ele me fala o seguinte, é uma correspondência exata, é maior do que esse valor ou é menor do que esse valor? É uma correspondência exata e, para isso, eu indico ali o zerinho. Dei o Enter. O que ele está me falando? Que este valor, 40.705, está na quarta posição. 1, 2, 3, 4. Não é isso mesmo? O valor 40.705 está na quarta posição. Então, guarde essa informação por enquanto. Por quê? Para eu utilizar a função índice em conjunto com a função corresp, eu vou precisar fazer o seguinte, olha só, igual
índice, abro parênteses. Ele me pede primeiro uma matriz. Eu vou selecionar aqui toda a minha tabelinha. E aí ele me pede um número de linha e um número de coluna. Veja bem, a coluna que eu quero retornar dessa matriz é a primeira, porque eu não quero o nome do funcionário, ele está na primeira coluna. A semana 1 está na segunda, a semana 2 está na terceira e assim por diante. Só que a linha que eu vou retornar é esta linha que o Corresp está me trazendo aqui. Só que ela é dinâmica, de acordo com o maior valor, ele vai trazer uma linha correspondente. Primeira coisa que ele me pede é a linha, então eu vou clicar aqui na onde eu estou trazendo essa linha dinâmica. Ponto e vírgula indica a coluna é fixa, o nome está sempre ali na primeira coluna, então aqui eu vou colocar 1. Fechei parênteses, Enter. Trouxe ali que foi a Joaquina. Vou fazer o mesmo para o menor valor, só que antes vamos fazer alguns testes. Olha só, ele está trazendo aqui a Joaquina porque ela vendeu 40.705. Vou fazer alguém ultrapassar ela. Vamos colocar aqui, por exemplo, que o Teobaldo dobrou aqui na última semana. Ele foi lá para 20.100. Então, coloquei aqui, Enter, apareceu já o Teobaldo. E já apareceu que o maior valor é o dele. E o Corresp, veja que essa função auxiliar está trazendo que o Teobaldo, o valor dele está na segunda linha. Ok? Professor, eu não quero deixar essa função auxiliar aí. Realmente não tem sentido. Então, a gente vai passar essa função auxiliar para dentro do índice. E aí, o que a gente pode fazer? Veja bem, essa função Corresp ela está ocupando esta posição aqui, que é de me indicar a linha de maneira dinâmica. Então, eu simplesmente vou pegar a função Corresp, copiei aqui, vou abrir na função índice e vou colar ela na posição da minha linha dinâmica. Olha como que a minha função ficou grandona. Vou abrir aqui para vocês verem. Vamos olhar aqui por cima, que é mais fácil. Índice, aí ele me pede a matriz tabela, que é toda essa seleção aqui. Depois ele me pede a linha que eu quero retornar. Só que essa linha é dada de maneira dinâmica através da função Corresp. E depois ele me pede a coluna que eu quero retornar, e é uma coluna fixa, que é o nome do funcionário. Captou? Tranquilo? Então, isso aqui é um teste. As explicações mais detalhadas sobre cada uma das funções, é bom você ir retomando aí cada uma das aulas se você ainda está com dificuldade. Aqui é algo mais objetivo. Beleza? Vamos lá, vamos dar sequência. Quero descobrir agora o menor valor, e aí eu vou fazer esse menor valor de maneira direta, sem esse auxiliar aqui que eu não preciso dele. Na verdade, eu joguei ele aqui para cima. Vamos lá para ver se vocês entenderam aí a função Corresp junto com a função índice diretamente. Igual, índice, abro parênteses. A matriz, eu seleciono aqui todo mundo. Beleza. Ponto e vírgula, ele pede para me indicar a linha. Só que eu não sei qual a linha. Por quê? Porque a linha é dinamicamente que eu vou descobrir, de acordo com este valor. E eu só consigo descobrir isso aqui dinamicamente com o auxílio da função Corresp. Então, abri aqui o Corresp. O valor que eu vou procurar para verificar a correspondência da posição dele é este valor aqui da menor venda. Ponto e vírgula, aonde que eu vou procurar? É o meu intervalo de totais aqui, que ele já tem até um nome, que é o total vendas. E é uma correspondência exata, por isso ali o zerinho. O zero aqui é a mesma coisa lá do PROC-V e PROC-H. O zero força a correspondência exata. Então, ele vai procurar nessa matriz uma determinada linha que é dada pela função Corresp e vai também procurar a primeira coluna, porque é o nome do funcionário que eu quero retornar e ele está na primeira coluna. Escrevi 1 aqui, fechei. Enter. Apareceu aqui que o menor valor é do Teobaldo. Se os meus valores alteram, posso diminuir aqui, por exemplo, para 6.000. Veja que agora já é da Maria Antonieta e está tudo aqui atualizando automaticamente. Beleza? Então, esta função de índice Corresp foi uma função mais complicadinha. Tá legal? Já conseguiam fazer essa função? Conseguem resolvê-la aí tranquilamente? Escreva para mim aí nos comentários da aula para eu saber se você já conseguiu captar isso aí tranquilamente. E agora vamos para a última função. E aí, pessoal, é importante vocês terem em mente que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho. É a ferramenta que é mais utilizada pelas organizações, tá? Se você pesquisar as vagas aí, você vai ver isso muito claramente. Então, dominar essa ferramenta, de fato, te coloca na frente dos seus concorrentes.
Você que já está no curso Expert aí, já está muito à frente da maioria das pessoas. Agora é com você aí praticar. Você ainda que não está, aproveite a oportunidade e inscreva-se aí enquanto é tempo. Afinal, é um curso que te coloca em um nível de especialista na principal ferramenta do mercado. E agora vamos lá descobrir o bônus do departamento. Usar uma função para determinar se o departamento receberá o bônus de R$ 1.000. Isso só será verdadeiro caso a média de venda semanal seja superior a 9.000, ou seja, eu tenho que verificar se essa média aqui é superior a 9.000, e as vendas totais, e aí essa venda total que eu tenho aqui mesmo, for superior a 200.000. Beleza, então eu vou ter um se com o auxílio da função i. Por quê? Porque eu tenho que testar duas condições, e se as duas condições forem verdadeiras, ou seja, se a venda superar 200.000 e a média de venda semanal for maior do que 9.000, aí ele vai ter um bônus do departamento. Caso contrário, não. Então, vamos lá construir essa função. Igual se, abro parênteses e coloco o e aqui também para testar duas vezes, ou seja, duas condições. Lembra que esse e aqui te permite testar duas condições que devem ser verdadeiras para uma resultante verdadeira. Se e, aí vamos lá, quais são os dois testes? O valor total de vendas for maior ou igual a 200.000, então 200.000, e, qual que é a segunda condição? A média de vendas for maior do que 9.000. E aí eu vou ter que abrir a função média para calcular a média de vendas semanais, que foi o que me pediu aqui. A média de vendas semanais for maior ou igual a 9.000. Então, olha só. Eu estou testando se o valor total que está em N5 é maior que 200.000 e se a média de vendas semanais, aí fiz a função média, é maior ou igual a 9.000. Caso essas duas condições sejam verdadeiras, vai aparecer ali para mim R$ 1.000. Caso contrário, R$ 0. Então, aqui foi um se mais elaborado, que agrupou uma função média, agrupou o auxílio da condicional e, para poder testar duas condições e dar o resultado. Vamos lá. Apareceu aqui R$ 0. Por que apareceu R$ 0? Porque a média semanal é de 8.900. Está aqui embaixo. Se por um acaso subir um pouquinho só, vamos ver se eu colocar aqui 9.000 no Joaquim, a média já chegou nos 9.000? Ainda não, 8.942. Vamos subir aqui mais um pouquinho. Vamos colocar aqui 10.000 para Maria Antonieta, só para a gente testar. Agora, a minha média semanal já está aqui de 9.067 e já apareceu aqui o bônus do departamento. Mas não é a situação real da minha empresa. Vou tirar os valores que eu acrescentei aqui e apareceu ali um total de R$ 0 de bônus, porque a empresa não obteve este valor semanal. Beleza? O que vocês acharam do teste? Me fale aí nos comentários. Espero que você tenha conseguido fazer. Se não, é hora de praticar ainda mais. E se você ainda não é aluno do Expert, aproveite para poder fazer a sua inscrição e para poder utilizar esse teste que, para quem está aí no YouTube, fica disponível por tempo limitadíssimo. Tá legal? Até a próxima aula. Tchau, tchau!